Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo tem a grata satisfação de conversar com Isabela Pessotti, a nossa eterna bailarina, mas que também já foi secretária de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto e agora ela está como presidente da Convention Bureau e Visitors de Ribeirão Preto. Isabela, como foi essa reviravolta na sua vida? O que significa para você ser presidente da Bureau? Adriana, bom dia a todos os nossos ouvintes e aqueles que também nos assistem. Muito feliz em estar aqui, em poder conversar novamente com você, a gente que está junto em tantas situações diferentes, né? Quando eu estava Verdade. secretária de turismo, quando a gente estava no Rotary também, em vários encontros. Então, é uma relação que a gente vai construindo e vendo que a gente caminha pelos mesmos espaços, né? Isso é maravilhoso. Eu venho da arte, da cultura, né? Minha primeira formação é lá, como você lembrou, no balé clássico, e foi talvez o balé que tenha me levado para os lugares do mundo que eu conheci. Então, foi o que me primeiro abriu portas para outras culturas e para me fascinar também pelas fronteiras, pelos outros países e como é o modo de ser e de viver desses países, dessas pessoas que moram nesses lugares, né? Então, isso já nos traz um olhar de fascinação que para o turismo é fundamental. Aquela curiosidade pelo outro, por outras culturas, outras gastronomias, outras formas de ser e de viver que a gente aprende tanto. E construindo aí uma formação de cientista social, mais com ênfase nas ciências políticas e econômicas, nem tanto na antropologia, mas mais para esse lado, eu acabei tendo a grata oportunidade de participar aí da política da nossa cidade e, em determinado momento, servir o município como secretária de Cultura e, posteriormente, como secretária de Turismo. E isso me deu uma vivência que eu me sentia, na verdade, muito despreparada. Eu achava que o turismo era uma ciência à parte, e é mesmo, e que precisava aprender muito para poder assumir esse lugar, essa secretaria. Então, Geralmente as pessoas não enxergam que na sua cidade tem turismo, né? Eu acredito que quando exatamente. você começa a vivenciar isso, você leva um susto, você fala, caramba, quanta coisa nós temos. Ou não? Eu mesma tinha esse preconceito que eu tive que desconstruir, que a gente pensa assim, mas espera aí, o que que é turístico aqui? Quais são o que é o place branding dessa cidade? O que que atrai as pessoas para visitar a cidade? E aí você vê que a autoestima da cidade, Adriana do céu, começa por nós. A gente não enxerga que a cidade tenha potencial turístico. E ela está funcionando e recebendo e emitindo o tempo todo. Então, primeiro fui estudar, né? Fui tomar aula para ver como é que se estruturava o turismo, como é que se estrutura o setor hoteleiro, quais são os gaps. Escutar o setor também é muito importante. E nessa escuta do setor, dos bares e restaurantes, dos hotéis, tudo aquilo que compõe o trade, a gente percebe que os problemas são antigos e são os mesmos. Faz muito tempo que as mesmas coisas não têm solução. E essas soluções não dependem Não é da que não tem secretaria. solução, Isabela. Não sei se eu estou errada. Solução tem, mas falta vontade política e às vezes até do empresário. Mas a solução Exatamente. existe. Exatamente, a solução existe, a gente é que não conseguiu até hoje a sinergia dos poderes que precisam estar consonantes para resolver essas questões. Quer ver um exemplo? Quando me reportaram que toda a roupa do hotel, dos hotéis de Ribeirão Preto, era lavada fora daqui, porque não havia na cidade uma lavanderia que pudesse cumprir por preço e por demanda, né? Então, que a maioria dos hotéis levava essa roupa de cama, essa roupa de banho, para ser lavada em outro município. E a 100 logística, quilômetros daqui, não é? exatamente. Porque do Ou Sertãozinho também. Eu seja, falei, a caramba, gente está gente.
perdendo um nicho que poderia estar gerando emprego e renda e não está atendendo a contento um grupo grande de empresas que está aqui nessa cidade. E na Vai aí um região monte de próxima. questões, né? Você vê que não é a Secretaria de Turismo que tem que equalizar o preço da cobrança da água. Você vê que não é a Secretaria de Turismo que vai regrar sobre o plano diretor da cidade para dizer isso aqui é um hotel, isso aqui é um condomínio. Então, a legislação toda que respalda o turismo ainda é muito frágil, porque talvez a demanda ainda não tenha se organizado para ir lá exigir leis locais que garantam para o setor turístico algumas garantias mesmo, alguns direitos que outros setores já conquistaram. Quer ver uma E coisa, aí Adriana? entra o poder do Contur, né? Que é a união Total, dos empresários junto com o poder público, para eles conversarem, porque olha, é sim. interessante, não é discutir, mas é conversar para buscar soluções que são mais fáceis do que eles imaginam, mas precisa O sentar Contour é numa mesma mesa. importantíssimo. O Contour tem um papel-chave, né? E o Convention está dentro disso. O Convention é parte do Contour, né? Apesar dele ser uma instituição grandiosa, mundial, que tem filiais no mundo todo, muito capilarizado, muito poderoso, mas junto com o Contour, junto com o Observatório, propondo essa sinergia de ações, a gente consegue o diálogo que deveria ser orgânico com o poder público, com o empresariado, e consegue avançar muito, porque é a sociedade civil organizada, o empresariado organizado que vai conseguir mudanças políticas. Você vê na pandemia, a turma da cultura estava muito, muito sinérgica, então as diferenças são esquecidas, e aí a turma da cultura, quando eu digo turma da cultura, eu digo o setor cultural, a indústria cultural, o produtor cultural, o agente cultural, todo mundo se juntou para fazer leis, para exigir leis, solicitar que fossem feitas leis de incentivo à cultura e de emergência cultural, porque o cara que tocava no bar não estava trabalhando. O rapaz que era holding, cenotécnico, iluminador de um show não estava trabalhando. O montador desempregado, todo mundo sem poder trabalhar. Então, existia aí uma necessidade que foi suprida pela Lei Aldir Blanc, pela Lei Paulo Gustavo, que foram criadas durante o período da pandemia para socorrer o setor cultural. Então, aí E até que hoje em dia, socorreu o brasileiro. socorreu. Eu falo que foi a cultura que fez com que a gente vivenciasse essa pandemia de uma forma mais tranquila e parece que foi um aconchego no nosso coração, né? Com certeza, com E certeza. Eu tenho aí, muito orgulho de ter sido um grãozinho de areia nesse sistema de exigências aí feitas pela sociedade civil organizada. Na época eu estava secretária de Cultura e a gente conversava muito, estava presidente do Fórum Nacional de Secretários, aliás, vice-presidente nessa época, e a gente conversava muito e eram reuniões com 500 pessoas online que iam até madrugada dentro para poder elaborar essas leis junto ao Legislativo Federal e tudo mais. E aí o que eu percebia é que para o setor turístico o mesmo movimento não estava acontecendo. Então você via operadoras, as companhias aéreas diminuindo voos, os hotéis sem saber que protocolo adotar, podia receber, não podia receber, como é que estava a situação do turismo no Brasil durante a pandemia. E o que a foi aí gente que, viu, que surgiu a rota do turismo, porque eu tive exato, essa mesma conexão que você teve na inquietação, cultura. Eu falei, gente, esse povo não se conversa. Eles não se estão conversa. desorientados, fechando as portas, hotel fechando a porta, falindo, tendo É, que demitir funcionário, tristeza. entrando numa doença mental assim, que eu falava assim, esse povo vai, daqui a pouquinho, o que que vai acontecer? E É, sem comunicação entre eles. Eu falei, não é possível, eu tenho que exato, ajudar. com certeza. E aí nasce a rota. Nasce a E rota. isso e está aqui até hoje, né? Assim como a Lei Paulo Gustavo, assim como a Lei Aldir Blanc, é aquele movimento que nasce da necessidade e que vai criando teias, redes e se propagando aí para mostrar um caminho que é o do diálogo sempre, que é o da diplomacia sempre, e que a gente precisa no turismo realmente adotar. E aí assim, sou muito grata ao teu trabalho, ao trabalho do Márcio Santiago, ao trabalho do Mauro à frente do Convention, e ao trabalho do Observatório.
da Abrazel, junto aos bares e restaurantes, do setor hoteleiro todo, da própria Associação Comercial e Industrial, que ajudou muito nesse momento, que é montar essa sinergia, né, de ações, Paulinho do Sincovarp, tanta gente que colaborou para que a gente montasse essa sinergia de ações e não dependesse só do setor público para fazer alguma coisa por nós, porque cada um poderia procurar isoladamente o setor público e dizer à Secretaria de Turismo, olha, a gente precisa ser visto, a gente precisa de leis que nos protejam também, precisa de editais, como é que a gente se organiza? Veja o agro em nível federal. Se tiver Sim. qualquer problema, qualquer quebra de safra e tudo mais, existem mecanismos para que o produtor não fique descoberto. E o turismo, quando a safra é ruim, como é que faz? E a gente é a Não indústria mais pode mais limpa. sentar e chorar, né, Isa? Não, chorar já foi, já choramos. Agora é procurar soluções, é movimento, né? Então, acho que toda forma de organização da sociedade civil, e quando eu falo sociedade civil, eu falo de todos os players, da indústria, das empresas. Quando a gente consegue o diálogo, que é o que a Rota do Turismo promove, é o que o Conselho promove, é o que o Observatório quer, né, fazer, tornar sinérgico, é que nós possamos todos juntos avançar, em vez de bater na Secretaria de Turismo e ficar brigando, é compor com a Secretaria de Turismo e ver o que a gente consegue fazer juntos. Então, por exemplo, temos um problema que é o estado de conservação do Parque Permanente de Exposição. Temos um problema que é a autoestima do Ribeirão Pretano em compreender o que é o turismo para Ribeirão Preto. O que é o turismo de negócios, o que é o turismo de saúde, o que é o turismo estudantil, o que representa para Ribeirão a macro-região, e aí tem esse trabalho lindo do IPSIC junto ao SEBRAE, sendo feito aí, chama Terras Vermelhas, que é uma rota aí turística também, sendo tecida, costurada, para que a gente possa, né, ter uma conversa, um diálogo entre os municípios para potencializar uns aos outros, todos os municípios da região metropolitana. Então, essas ações, que são ações de tecer redes, de fazer diálogo, são as que vão prosperar e funcionar. A gente sabe que ou as pessoas se informam e se envolvem, ou elas se isolam e aí enfrentam as dificuldades sozinhas. E é muito E mais a difícil, claro. gente, o que eu vejo é que nós não somos concorrências, nós trabalhamos com o mesmo objetivo, elevar o Exato. turismo brasileiro. Eu, por exemplo, eu sou mais pretensiosa, eu não fico só na nossa região, eu quero turismo regional brasileiro. Porque eu não sei se você tem essa visão, Isa, que quando você chega para um turista e fala assim, ó, quais cidades turísticas você conhece? Ele só fala de capitais e de algumas praias. E no Brasil Isso nós temos mesmo. mais de 3.000 municípios. Por que que E a quantas gente não vezes mostra o potencial dessas cidades? exato, exatamente. Eu vejo algumas tentativas, né, algumas políticas públicas que emanam, por exemplo, da Secretaria Estadual de Turismo do Estado de São Paulo, de tentar fazer as rotas, né? Então sei lá, circuito das águas, circuito das frutas, que é para pegar um potencial de uma determinada região e tornar aquilo um place branding, um atrativo para que as pessoas queiram visitar. E acho que funciona muito mais quando isso vem da, da, da cidade para fora e não é determinado do estado para dentro, né? Quando é identitário de fato. Quando a gente diz, olha, nós temos vinícolas, olha, nós temos espaços incríveis de visitação, nós temos grandes eventos e isso atrai pessoas para cá. A gente tem Ribeirão Rodeio Music, João Rock, shows internacionais, a gente tem um monte de coisa acontecendo aqui. E aí você pergunta para o Ribeirão Pretano médio, lá no calçadão, escuta, o que é que tem de turismo aqui? Ele te diz, nada, E tem mas tem turismo? hotéis potentes, tem museus funcionando, tem biblioteca maravilhosa, tem um monte de coisa acontecendo o tempo todo. É uma questão de trabalhar essa autoestima e de ensinar o Ribeirão Pretano a prospectar Ribeirão para fora, não é só Pinguim. E aí eu ressalto o trabalho de marketing do Pinguim, que foi muito bem feito, porque qualquer lugar que eu visitei nesse país, seja João Pessoa, seja Brasília, seja, as pessoas dizem, ah, Ribeirão, ah, chopp do Pinguim. Essa Exatamente. associação automática. Sendo que a gente tem aí, né, não sei quantas cervejarias artesanais, uma potência da cerveja artesanal aqui na macro-região, né, que também depende de uma sinergia política aí, né, quando a gente fala
política, a gente está dizendo de todos os arranjos produtivos, não só da política institucional, né? De todo mundo. O que nós estamos fazendo aqui é político. É um ato Sim, é político, política né? De pública, né? congregar. Você mostrando. E eu acredito, eu falo por mim mesmo, Thaisa, quando a gente fala política, você nem termina a frase que é política pública, parece que já existe um distanciamento muito longe, porque a nossa política ela teve um Exato. viés de Exatamente. não, isso eu não quero. Mas a política pública ela traz para a gente essa diversidade e essa Exato. aproximação de buscar coisas boas que agreguem realmente toda a população e não só meia dúzia. Sem Então, é dúvida. muito importante a gente começar a olhar com outros olhos as nossas políticas públicas e quem está trabalhando por trás disso. E trabalhando por trás Exatamente. disso, dentro do Convention Bureau, me corrija se eu estiver errada, você é a primeira mulher a assumir uma presidência aí? Exato. Isso é simbólico para mim, né? Porque a gente está sempre pleiteando espaços de poder e acho que quando a gente constrói isso junto, né? Eu digo que a gente continua um trabalho. O trabalho que o meu antecessor fez foi maravilhoso, né? É que o momento econômico que a gente está vivendo não é o melhor dos mundos para o setor turístico. Estamos retomando ainda no pós-pandemia, né? Talvez tenha sido um dos setores mais penalizados. Todavia, o trabalho que o Convention fez e faz é super importante nesse sentido de manter essas redes sinérgicas, fazer política pública de fato, o diálogo que essa instituição tem, que é mundial, né, de ter informações e trocar informações sobre o turismo de um modo geral, e a gente percebe que os problemas são muito semelhantes e que falta mesmo é essa consciência que vai se criando conforme a gente se reúne e troca e conversa. Então, talvez um dos desafios primevos do convention nesse momento seja manter e conquistar mais dessa sinergia, mais desse diálogo, participar do Conselho de Turismo, mas não só naquele momento, que a gente possa estar junto nas decisões sobre o município, que a gente possa estar junto pleiteando eventos para trazer para cá, pleiteando melhorias, querendo saber aonde está o recurso do MIT, como é que ele vai ser investido, em obras viárias, né, que melhorem ali o turismo, por exemplo, a gente sabe que a cidade vira um caos durante a AgriShow, que também é um evento importante, aí que os acessos precisariam ser melhorados, fala-se sobre isso há anos, eu não vi nenhuma diferença ali de rota viária expressiva, né, que evitasse aquele congestionamento que se forma. A gente fala de muitas coisas que são pontuais e também de coisas que atenderiam a todos, como, por exemplo, a qualificação ali do parque permanente, que precisa de uma especial atenção, e discutir amplamente como isso poderia ser feito. Olha a situação da nossa rodoviária, como é que a gente quer receber bem se uma rodoviária de uma cidade com 750 mil habitantes está do jeito que está, que eu tenho muito medo de ficar ali à noite. Sim. Então, sou usuária da rodoviária e te digo, é uma situação que já deveria ter sido solucionada, mas que tem tanto envolvimento de tantas camadas ali que o poder público até hoje não deu conta e que nós precisaríamos nos organizar para, de alguma maneira, fazer isso acontecer. Olha o Com aeroporto. essa Com essa tua visão bem estratégica, eu posso te sugerir uma solução que eu acredito que seria Por favor. necessária e urgente para nós. Nós somos uma macro-região. Sim. Nós temos, você falou da rodoviária, que tudo bem, ela tem os seus. Eu também tenho medo de ficar lá à noite. Tá? Primeiro, mulher que viaja sozinha, Aham. você fica meio. Nós teríamos que trabalhar alguma política pública para amenizar esses problemas. Exato. E, por outro lado, se eu venho para Ribeirão a trabalho, eu sou de Sertãozinho. O último Uhum. ônibus que tem de Ribeirão para Sertãozinho é meia-noite. E depois Meu disso? Deus. Então, nós Fico em teríamos que Ribeirão. ter um ônibus que ele não parasse, pelo menos dentro da macro-região, interligando, como se fosse São Paulo. São Paulo, você está em Integrado. São Paulo, você vai para São Caetano, você tem ônibus direto, entendeu? É Exato. uma Trem, linha que né? a gente pode estar trabalhando, ou trem, ou ônibus, alguma coisa. E A isso, gente tem trem que liga Jundiaí, que liga, né? São Paulo já está exato. irrigada.
E Então, fortalecendo seria uma ferrovias. interlocução, um interligamento da malha viária para a nossa Perfeito. macro-região, que saia de Ribeirão Preto, vem para Sertãozinho, Pontal, Pitangueiras, mas que não exista assim. Não, até meia-noite vai estar ali. Porque aí É, você até limita a mão de obra de sair para trabalhar, porque ele não tem como voltar para claro. casa. E assim é também com o ônibus circular interno aqui. Uma das coisas que eu me lembro do setor de bares e restaurantes reportar é a dificuldade de contratação de mão de obra noturna. Todo mundo diz, olha, os bares têm que ficar abertos até mais tarde, Ribeirão fecha tudo muito cedo. E como é que você vai manter essa mão de obra trabalhando à noite se não tem nem como transportar esse trabalhador para casa, porque não há linhas de ônibus operando? Aí a Exato. gente precisa realmente, olha, tudo que a gente conversou aqui depende muito mais de uma sinergia com o transporte público do que necessariamente do turismo, da Secretaria de Turismo. Então, tudo que a gente pede para a Secretaria de Turismo, que foi o que eu notei quando estava à frente da pasta, muitas vezes precisa de uma política pública integrada. Então, é a Secretaria de Obras, é a Secretaria de Infra, é a Transep, que atualmente é a RPMob, são forças sinérgicas para que, numa política pública pelo turismo, que é pelo cidadão que mora na cidade, nas cidades todas da macro-região também, né? Porque uma cidade boa para o cidadão, ela é excelente para o turista. Se ela está boa para o turista, está boa para quem mora também. Então, é qualidade de vida para todo mundo. Transporte público é essa questão. É E muito sobre isso. quando a pessoa começa a notar que turismo e cultura gerem emprego e renda, ele vai Uhum, parar de criticar as leis que trazem o benefício. Porque, por com exemplo, certeza. ô Isa, e agora você tem voz, você já passou por esse setor, você sabe o que é. Quando uma cidade fala que não tem carnaval, significa que o secretário de turismo não fez a lição de casa, né? Porque qual é Com a certeza. função do secretário de Cultura e Turismo? É buscar emendas parlamentares ou buscar apoio de fora para trazer a diversão para o povo. E não pode ser desviado de outra secretaria para o turismo e nem para a cultura. É isso, eu estou falando besteira. O carnaval é uma manifestação cultural necessária, ela é identitária, e a gente tem que, acho que cabe à Secretaria de Turismo dar o suporte, né, a todos os grupos que pretendem fazer algum tipo de manifestação nessa época. Os grupos musicais, os afoxés, todo mundo. Agora, a gente recebe muitas vezes a pasta quebrada, né, com pouquíssimo recurso. Você precisa operar milagre com aquele recurso e com recursos humanos limitados também, de modo que não dá para destinar pessoas para trabalharem à frente desses carnavais. Então, às vezes, o mínimo suporte, que é colocação do banheiro químico, disponibilização de seguranças, tudo mais, a Secretaria de Cultura, dentro do seu orçamento, não consegue dar. Novamente, ela precisa de uma sinergia das demais secretarias, então aí precisa que o secretário de Cultura consiga, e isso é difícil dentro da gestão, mostrar para a gestão como um todo que é prioritário, sim, cuidar disso nesse momento. Que apenas no carnaval a agência de trânsito, a Secretaria de Segurança Pública ou a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, precisa estar todo mundo sinérgico, trabalhando em prol do povo e auxiliando esses acontecimentos. Fora isso, tem o fomento ao carnaval, o que a gente teria que ter era dinheiro mesmo dentro da pasta para fazer acontecer o carnaval, para investir no carnaval, investir nos grupos e tudo mais. E o que nós temos atualmente é que geralmente esse recurso vem de emenda, ou seja, não é recurso próprio do município. Essa emenda pode ser pleiteada pelo próprio grupo, porque a secretaria não pode ser proponente de projeto nem para o PROAC, nem para a Lei Rouanet, ela tem que ser só uma facilitadora e receptora. Ela poderia ter os próprios editais se tivesse o próprio recurso. Não tem. Então, o primeiro que já está errado que menos de 1% seja o orçamento da cultura e do turismo juntos. Então, aí Prefeitos mostra-se. precisam acordar, né? Que Exato. cultura e turismo traz geração de emprego e renda, e não é só coisinha para bonitinha. Estão aí os números do Ministério do Turismo, de quanto retorno gera de cada real investido em cultura. Estão aí os números da Embratur e do Ministério do Turismo para dizer quanto retorna de cada investimento feito em turismo, que é mais ainda. Então, acho que a gente precisa
olhar para isso. Quando a gente exalta ali o cinema brasileiro, né, e essa oportunidade de ver atores do Brasil brilhando, nós estamos falando de algo que começou lá nas leis de incentivo à cultura e que perpassa a lei de incentivo ao turismo, porque é um jeito de olhar para o Brasil e de vender a imagem do Brasil mais verdadeira, mais sincera, do que aquilo que empacotaram e venderam sobre nós por muito tempo. A gente vê um trabalho lindíssimo da Embratur aí de resgatar uma imagem que não é aquela apenas do carnaval, apenas do que também é importante, não menos importante, mas não é só disso que se trata visitar o Brasil, né? É de mostrar que a gente também exporta talentos na ciência, na tecnologia, que a gente também tem agrociência, que a gente também tem lugares, turismo de negócios, turismo de estudantil, que existe intercâmbio cultural, enfim, mil coisas que a gente pode capitalizar e que dependem de política pública. E aí a E o gente fica realmente convention? dependendo. O convention tem essa capacidade de articulação que eu acho que é muito salutar, Vocês né? fazem vários eventos, né? Por exemplo, quais os próximos eventos que vocês têm agora neste ano de 2026? O Márcio Santiago, que foi nosso presidente por muito tempo e que trabalha muito pelo Convention, já está escalado, inclusive, para ser palestrante num evento importante de cinema, né? A segunda reunião nacional das Film Commissions, que acontece em Noronha, e vai estar lá como palestrante, falando um pouquinho dessa questão que torna intrínsecos o cinema e o turismo, né? De que maneira a gente prospecta o país para fora e como o cinema tem esse papel de contar um pouquinho sobre nós, sobre a nossa cultura, o nosso modo de ser e de viver. Márcio vai falar de números, ele vai trazer ali dados super importantes. Então, esse é um evento que com certeza a gente participa. A VIP a gente quer estar com tudo, né? Poder participar da VIP mais ativamente. E aí depende muito também do diálogo que vai ser estabelecido com o conselho, com os hotéis, o setor hoteleiro, com os setores produtivos, os empresários da cidade, para ver como o convention pode ser um facilitador da vinda de novos eventos. Tem evento de saúde para acontecer aí, a gente logo solta o script, mas não apenas na área da saúde, que a gente já tem um diálogo muito bom e está trazendo muita coisa, mas em diversas áreas a gente pode ser receptor, né, de eventos. Então, o Que legal. Convention está fazendo bastante coisa, tanto na área das políticas públicas, de ser um facilitador aí, de participar ativamente de tudo aquilo que se propõe, que vem do município para a gente e da macro-região, mas também tem eventos que nós estamos capitalizando e trazendo para cá. Bom, eu estou muito exibida, você me dá licença agora, que eu não vou ser Opa, modesta, que nós aqui em Sertãozinho conquistamos o título de estância turística. Ribeirão eu nunca vai adorei. poder, porque acima de 200 mil habitantes não pode. Mas vocês Exato. são os nossos vizinhos, então vocês serão beneficiados com esse título também. Gostaria muito, e eu, como presidente do Contour, junto com todos os conselheiros e também com que entra poder público e privado, nós estamos Perfeito. radiantes, porque eu acredito que nós vamos conseguir dar mais visibilidade para a nossa região. Espero contar com teu apoio, viu, Isa? Total e absoluto, conte comigo para tudo. Eu sou uma fã de Sertãozinho, porque eu moro no Jardim Recreio, que é o último bairro de Ribeirão Preto, ou seja, eu faço parte da Grande Sertãozinho. Você é a nossa Então, cidade dormitório. parece que Ribeirão é é o bairro maior que Sertãozinho tem, né? É Ribeirão Preto. Então, assim, parabenizar Sertãozinho mesmo. Primeiro também parabenizar pessoalmente a Eusiane, que tem uma contribuição incrível, né? O que a Raquel a Raquel Schnorr e a Eusiane fazem pelo turismo na macro-região é um negócio assim inédito. Eu, quando secretária, me apoiei muito no conhecimento delas, no que principalmente a Raquel deixou sistematizado dentro da Secretaria de Turismo, que era o que a gente tinha de mais consistente. Então, assim, foi muito importante o que elas têm feito durante esses anos pelo turismo e Sertãozinho, com certeza vai se beneficiar muito dessa sinergia e desse trabalho. E a gente está vendo, né, Sertãozinho voar aqui do lado, estou muito feliz por isso. Estava em diálogo com o Fred outro dia, que bom que Sertãozinho está no patamar que está. E é aquilo que eu falo, viu, Adriana? Daqui a pouco vocês vão ter aeroporto próprio, rodoviária maravilhosa e dar uma lição aqui para o vizinho, porque nós estamos vivendo um momento, por exemplo, Olímpia, né?
que o prefeito de Olímpia, Eugenio Zuliani, tem uma visão muito boa para o turismo. Olha como está crescendo o turismo de Olímpia, a edificação de um centro de eventos, o aeroporto indo de bem a melhor. Então, a gente percebe que quando existe um olhar especial da gestão pública e todas as secretarias estão sinérgicas, de novo, a sinergia, né? Nessa Respirando o mesmo fazer o ar é turismo diferente, crescer. né? Até acho que nosso aeroporto mais concorrente ali, que era São José do Rio Preto, já está mais chique do que o nosso. Nós precisamos correr aqui, porque é uma coisa assim: você vai pegar um voo de daqui para João Pessoa, 3.000, de São Paulo para João Pessoa, 1.000. Ou seja, será que de Ribeirão a São Paulo custa 2.000 a passagem, né? O que que torna tão inacessível voar de Ribeirão para qualquer outro lugar? O que está faltando? Com quem a E gente que tem que seria falar? uma coisa assim tão mais prática, né? E ela não vai. O que que acontece, Isa, agora com o teu olhar ribeirão-pretano? Por quê? É só política mesmo? Por que que ninguém se mexe para estar fazendo isso? Na minha opinião, se isso fosse importante para, se a gestão pública percebesse a relevância que é ter um aeroporto funcionando plenamente e como isso atrai investimento para a cidade, porque a gente passa vergonha principalmente quando tem evento, quando tem agrishow, quando tem a VIRP, que as pessoas vão depender do aeroporto para chegar aqui e as reclamações chegam para quem está à frente do evento, né? Sim. E são sempre reclamações. Eu nunca ouvi um elogio. Então, é algo que precisa ser mexido. Eu tenho certeza que quem está à frente da administração do aeroporto nesse momento está lutando por isso, mas são, novamente, situações que dependem de diplomacia e conversa, e tem que ser interessante que o município enxergue esse interesse, que o município enxergue que isso precisa ser feito e faça o diálogo com as operadoras, com as companhias aéreas. Tem que ter força política conversando com essas companhias e dizendo: olha, nós precisamos que isso se transforme, que isso mude. Nós estamos falando da capital brasileira do agronegócio, nós estamos falando da capital dos eventos, nós estamos falando da terceira cidade mais expressiva no sentido dos eventos no estado de São Paulo. E aí falta. Isso tem importância para quem está em situação de poder e que essas pessoas saiam de seus gabinetes e façam reuniões. Quando a gente estava à frente do turismo, conversava muito com o Júnior, que era meu assessor ali, diretor de turismo, fortíssimo nessa questão do diálogo com os players. O que a gente menos fazia era ficar em gabinete. E muitas vezes no serviço público, quem é do serviço público não entende que muitas vezes o diálogo está na rua, que chamar para conversar é diferente de visitar uma empresa, sentar e ser recebido pelo diretor da empresa. Porque esse movimento, Isa, e quando você estava na secretaria, você, como secretária de Cultura e Turismo, você não conseguiu esse apoio da própria população e essa mobilização? O que faltou? eu acho que no momento em que eu estive secretária de turismo, e foi por um curto período de tempo, eu fiquei 7 anos à frente da cultura e menos tempo à frente do turismo. Eu acho que o que faltou foi a própria gestão compreender o tamanho e a importância do turismo, para dar ao turismo o protagonismo que ele precisa. Ele não poderia estar abaixo da cultura. Em momento nenhum eu tratei o turismo e a cultura com diferença. Para mim eram duas pastas abaixo da mesma gestão do mesmo prédio. E às vezes o que a gente vê é uma caminhando em detrimento da outra. Então, em nenhum momento deixei de dar a devida importância e a devida dimensão. O problema é, primeiro, não tinha recurso para fazer nada da própria, de iniciativa própria, né? Então, qualquer política pública que a gente eventualmente planejasse, tinha que ter um mínimo de execuibilidade. Depois, não havia sinergia, por exemplo, vou pedir para a atual RP Mob extinta Transerp, um ônibus que a gente pague por ele, mas que apenas durante o evento do João Rock fique à disposição do evento para ir voltar. Era muita coisa, não dava. Peço para fechar a rua para o carnaval e para trazer os banheiros químicos. É muita coisa, não dá. Então, quando a gente não conta com as demais secretarias, foi isso que talvez tenha me dificultado muito, é não ter esse apoio. Quando o prefeito diz de cima para baixo, olha, todo mundo vai trabalhar em prol deste evento, todo mundo vai fazer acontecer
política pública, todo mundo faz acontecer. Agora, quando as secretarias trabalham cada uma dentro das suas demandas e do que elas julgam urgentes, e não existe uma conexão ali para trabalhar junto, fica muito difícil para quem está à frente de uma pasta que não tem recurso. Quando você tem recurso, por exemplo, a pasta da educação, ela pode tomar algumas decisões porque ela tem recurso na pasta, ela tem pessoas e ela tem um jurídico próprio, um arquiteto próprio, se ela precisar edificar alguma coisa. É muito diferente a realidade de cada pasta. Então, De tem que ficar ser com o mesmo pires uma na mão decisão de pedindo pelo cima amor para de baixo. Deus, né? E aí o secretário, ele fica num papel que é esse de pedir pelo amor de Deus em Brasília, em São Paulo, tentar de ter recurso de fora para não onerar a prefeitura, que era o que eu mais fazia, ir a São Paulo, ir a Brasília, tentar trazer recurso, tentar trazer apoio e tudo mais. E a outra coisa é tentar se fazer entender dentro da própria gestão e explicar a importância e a dimensão disso. Então, tem que ter, primeiro, uma vontade política de tornar isso uma missão coletiva da prefeitura. E depois, esses apoios que sem eles você não faz nada mesmo. É muito Verdade. complicado. Aí o secretário passa a ser um despachante do turismo. Vem as demandas para ele. Geralmente não é a Secretaria de Turismo que pode equalizar essas demandas, tem que ser com o SAERP, tem que ser com outras entidades que representam aí a prefeitura. O secretário vai conversar com o outro secretário, ele diz, olha, não tenho o que fazer. E assim fica. Bom, Então a gente fica sem poder resolver as questões. isso é muito bom porque a gente já tem essa visibilidade, a gente sabe aonde pode contra-atacar agora. Gostaria de colocar Exato. para você a Rota do Turismo à sua disposição. Seremos a sua voz junto do Convention. E eu também gostaria de contar com o seu apoio para que a Rota também tenha visibilidade. Porque a E terá. sororidade feminina é uma ajudando a outra para a gente alcançar um voo maior. Porque quando as mulheres Exato. se unem, Isa, olha, eu falo que juntas nós somos fortes, mas unidas nós somos imbatíveis. Então, conte comigo. Somos. Conte comigo também, vamos tecendo redes, é isso, vamos fazer juntas, sempre, e contando com o apoio das outras também, vamos construindo juntas. Eu Com acho certeza. que é a união sempre, e o diálogo sempre, a diplomacia sempre, que vão fazer a diferença. O resto é. E assim, lembrar que tem gente que fala muito, tem lindos projetos, né? Promete muito e entrega muito pouco do ponto de vista concreto. Então, para que a Verdade. gente concretize coisas, a gente precisa se apoiar mutuamente mesmo. E não é criando sozinha, não é protagonizando, é fazendo Ninguém junto. vive sozinho. Te agradeço Não, muito, foi um bate-papo assim fantástico, a gente nem vê a hora passar. é uma delícia. Agradeço pelo teu tempo, pela sua dedicação, te desejo todo sucesso e mais uma vez, conte comigo. Conte comigo também, Adriana, eu que sou grata pela oportunidade de estar aqui. Vamos juntas. Obrigada. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.